Olá! Reflexão de hoje é mais uma reflexão que nos convida a olhar se estamos ou não um adulto funcional dentro da ótica da obediência. Então a gente pode obedecer, a gente pode desobedecer e a gente pode escolher não obedecer. Essas duas primeiras, obedecer e desobedecer, são muito mais movimentos relacionados à criança e, portanto, se nós adultos ficamos muito obedientes ou desobedientes, isso quer dizer que é uma porção muito mais infantilizada nossa que se sente obrigada a desempenhar ou a seguir padrões que muitas vezes a gente sente como que não seria a nossa escolha boa no momento, mas que a gente segue obedientemente. E na vida adulta, a gente tem a possibilidade de não obedecer. E quando eu não obedeço, não é para agir em oposição a alguém ou para demarcar território simplesmente, porque a gente acaba demarcando sim um território quando a gente não obedece a algo que foi dito como certo, porque, na verdade, ao não obedecer, eu estou olhando em direção àquilo que é bom para mim. Então, eu reconheço que eu tenho novas diretrizes, que eu tenho novas escolhas e que, por isso, eu não obedeço a determinadas regras, a determinadas condições ou até a determinadas pessoas. A criança, ela sempre está em obediência a alguém ou a alguma coisa. Ela não tem esta autonomia. Portanto, quando a gente está muito na nossa vida dizendo eu tenho que, ou quando a gente se sente obrigado a ter que seguir algo que a gente não gostaria, isto é um padrão de obediência. E a gente precisa ir observando, às vezes, os incômodos que a gente sente quando a gente está muito naquela batida de obedecer, obedecer, obedecer. Ou quando a gente dá uma rebelada e fala, também não vou fazer nada. Numa atitude rebelde de não, né, de desobediência, aliás, né? Porque o não obedecer, eu não preciso me rebelar. Eu simplesmente, desafiador isso, mas eu simplesmente falo, não é para mim nesse momento. E eu dou suporte para o desconforto de não estar seguindo aquilo que era esperado de mim. Então, o processo de não obediência é um processo que sinaliza a nossa maturidade, porque a gente vai ter que fazer um trabalho interno com a gente para sustentar isso, que a gente sente como bom. Então, mas às vezes a gente não faz esse processo do não obedecer com essa escolha consciente e a gente acaba desobedecendo. E quando é que eu sei que eu estou desobedecendo? Quando às vezes eu fico lá, sabe, esperneando, que droga, e eu não vou fazer, e o fulano, e eu tento ficar justificando até mesmo muito, né, o porquê que eu não segui aquela ordem. Então, quando eu estou desobediente de algo, né, geralmente eu não fico em paz. A não obediência, eu fico em paz comigo, mas eu preciso fazer um trabalho, às vezes muito grande, de dar esse suporte, de me aconchegar, porque eu escolhi um caminho que é diferente daquele. Então, a adulto tem autonomia para não obedecer. E a gente precisa sempre se perguntar se a gente segue muito regras ou a gente está com muita obrigação na vida, a gente tem que perguntar quem é que está conduzindo a nossa vida. A quem, né? Ou a o que eu estou tão obediente que eu me obrigo a tanta coisa. Que é quando às vezes a gente pode até entrar num movimento de ser excessivamente responsável com os outros, e quando a gente está, tudo que tem excesso significa que está em desequilíbrio, porque quando eu sou excessivamente responsável com o outro, eu com certeza não estou sendo responsável comigo. Então, eu acho que o nosso grande desafio nessa vida é sempre achar a medida, né, de seguir uma regra, a medida de não seguir uma regra. A medida de quanto eu bebo, de quanto eu como, de quanto eu trabalho, de quanto eu descanso. Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso que às vezes, quando a gente não consegue achar a nossa medida, que é um trabalho para dentro, né? A gente acaba seguindo boa parte daquilo que todo mundo diz que é certo,
que é esperado, ou aonde a manada mais foi, né? O caminho que a manada mais seguiu, a gente acaba às vezes seguindo. Por quê? Dá muito trabalho, né? Esse processo da gente se tornar adulto e achar as nossas próprias escolhas. Por isso que eu gosto muito de falar desse tema, porque eu me sinto o tempo inteiro adultecendo. Então, quando eu falo de adulto funcional, não é um lugar rígido, que eu já cheguei, eu já estou adulta, toda poderosa. Não é assim. A gente, a cada situação da vida, a gente tem uma chance de adultecer, de crescer, de se desenvolver. Então, fica aí essa reflexão. Quanto que você está na sua vida? Você sente que você obedece muito, né? Ou às vezes, não, eu desobedeço, ou seja, tomo atitudes reativas, né, inconscientes ou até inconsequentes, ou eu escolho não obedecer. Fica aí essa reflexão. Um beijo e se gostou desse vídeo, eu agradeço muito que você curta e agradeço mais ainda se você puder partilhar com as pessoas que você sente que esse tema possa ser relevante. Um beijo a vocês. Tchau!